Hoje eu vou criar uma estampa digital a partir de desenhos feitos à mão. A ideia é criar uma estampa ornamental com elemento feito à mão. Eu vou criar uma repetição. Primeiro eu vou fazer o traço digital da estampa no Photoshop. Depois eu vou jogar texturas nesta imagem, montar o rapport e deixar ele fechado final, o processo todo digital. Bom, primeiramente eu vou abrir uma pasta dentro do Photoshop, que eu já criei aqui, e esta pasta se chama, só um minutinho, deixa eu ver aqui, Museu do Ipiranga, são as pastinhas que eu criei, né? Então são várias pastas. O tema da estampa é Museu do Ipiranga, né? Então eu tenho a pasta com motivos que eu desenhei à mão, esses motivos já estão digitalizados, eu digitalizei em scanner com 300 dpi imagem TIFF. Aqui eu tenho texturas que eu pesquisei na internet, que vão servir como fundo dessas estampas, ou texturas da estampa, então batizei como areia clara, areia, pátina verde e piscina. Então, primeiramente, eu vou pegar um ornamento, pode ser esse daqui, já está aqui. Esse desenho eu fiz a lápis, à mão, num papel formato A4, eu fiz uma linha central para criar um eixo nesse papel, traço a lápis. Primeiro, então, eu vou tirar o cadeado, depois eu vou virar essa imagem, eu quero ela na posição para cima, essa ponta aqui, né? Como que a gente faz isso? As ferramentas estão aqui, né? Que a gente utiliza. Essa aqui é a camada desenho, eu posso digitar aqui desenho, lápis, e com Ctrl T ou Command T, eu venho aqui e viro o desenho 180 graus. Já posicionei ele. E aqui em cima eu valido. Bom, já está na posição que eu quero, agora eu preciso definir o tamanho que vai ter esse motivo. Para eu saber o tamanho desse motivo, eu venho aqui então com a ferramenta seleção em imagem, tamanho da imagem. Ela já está em 300 dpi, porque eu já digitalizei dessa forma. Ela tem como tamanho 12 por 16. Esse é o tamanho contando com a área branca, né? Eu vou cortar essa área branca para ficar somente o desenho. Vamos ver como vai ficar isso. Então eu vou pegar para cortar essa parte. Eu clico na ferramenta Corte e nessas alças eu desço um pouquinho aqui, não até eu encostar no desenho, aqui também. Esse lado eu posso fechar um pouquinho também e esse lado também. Clico aqui em cima ou na tecla Enter e aí ela já corta o tamanho. Perceba que eu não mudei escala de desenho. Eu escaneei a imagem e ela já me deu o tamanho do desenho a partir do scanner no papel. Bom, voltando aqui em imagem, tamanho da imagem, olha como já diminuiu, né? Ficou com largura 9,25, altura 13,26. A altura 13,26, é legal você ter uma régua em mãos, para você ter uma ideia do tamanho do motivo. 13,26 é um tamanho bom, eu vou manter esse tamanho e vou, então, dar um OK. Então, primeiro eu vou salvar esse arquivo, né? Arquivo salvar, né? Salvar como, na minha pasta que eu já criei, que é a pasta, deixa eu ver onde ela está aqui, aqui na Museu do Ipiranga, está aqui, e eu criei uma pasta desenhos, estampas digitais, né? Nessa pasta estampas digitais, eu vou salvar como estampa Museu 1. Estou salvando em arquivo Photoshop PSD. O arquivo era TIFF,
Mas agora estou fazendo no Photoshop e já vou salvando em PSD. Salvar, ok. Você vai perceber que mudou aqui o nome, né? Estampa Museu, PSD é esse arquivo. Bom, vamos começar então a trabalhar essa imagem, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar com a caneta, com aquela mesa digitalizadora, né? Desculpa, com a Wacom, né? Aquela mesa de desenho. Para isso eu utilizo a ferramenta caneta, pincel, essa primeira aqui. Eu vou trabalhar com a cor, eu escolho a cor que eu quero de traço. Eu vou trabalhar com um preto ou um sépia, de repente. Um tom um pouco mais amarronzado, por aqui assim. Acho que tá bom. E vou trabalhar em uma outra camada, essa camada é desenho, né? Então, vou criar uma nova camada. Eu posso criar a camada por aqui no mais, e aqui eu vou fazer traço digital dessa imagem. Tá aqui. Então, nessa camada eu começo a fazer esse desenho. Bom, então a gente trabalha com o zoom, né, para facilitar um pouquinho aqui para a gente, né? A imagem. O pincel já está aqui. Eu vou escolher a espessura do pincel, traço bem duro. Deixa eu ver o 14 como ele está. Está bem fino aqui. Eu vou trabalhar aqui com totalmente cor, né? Tirei a opacidade. Eu quero um pincel com esse tipo de traço, né? Um redondo duro, tamanho de pressão. Ele dá esse final, né? Mais arredondado, né? Então eu gosto mais desse tipo de traço, para esse tipo de desenho, né? Então eu começo a desenhar. Eu vou desenhar a forma. E assim, importante a gente fechar toda a forma, né? Como eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fechando todo o desenho para a gente poder depois jogar cor aqui, né? Então, faço isso aqui. Já vim aqui em cima também. A gente vai desenhando todo o detalhe na camada traço digital. Preste atenção nesse detalhe para você não perder tempo, né? Depois que você... Às vezes acontece de você desenhar na camada desenho a lápis. E aí você perde, né, o trabalho, você tem que refazer, né? Então, faça isso aqui. Faça dessa forma. Então, a gente vai desenhando, né? Aqui também. Aqui pode fechar o desenho, não tem problema, porque ele vai sobrepor. Esse traço também vem aqui, esse traço, né? Aqui e aqui. Comando de menos, diminuir um pouquinho, vamos ver como ficou esse traço. Olha lá, o traço está todo fechado, né? Como eu queria. E agora nós vamos jogar uma cor aqui, qualquer cor, né? Então, por exemplo, já fizemos o traço todo, né? Então, ferramenta seleção, vou mudar aqui um pouquinho, qualquer cor, uma cor bem forte para a gente poder perceber ela, né? Coloquei amarelo e com o baldinho de tinta, o baldinho de tinta está sempre aqui na ferramenta degradê, segura, lata de tinta, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos salvar essa imagem, arquivo, salvar como. Então, eu estou criando aqui esse processo, né? Então, estampa Museu 1, salvar, substituir. Ok.